Oi, meu nome é Larissa e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a análise comportamental do transtorno depressivo. Bom, esse trabalho é apresentado à disciplina Análise do Comportamento do curso de Psicologia. Vamos começar então falando sobre a etimologia da palavra, né? O termo depressão, ele deriva do latim depressare e da palavra clássica do latim deprimere. Deprimere significa apertar firmemente para baixo, pressionar para baixo, e isso acaba fazendo uma analogia à tristeza. Então, lá no século XX, o DSM, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, classificou a depressão dentre os transtornos de humor. Para a DSM, a depressão ela vai ser um humor deprimido e uma incapacidade de experimentar o prazer ao realizar as atividades. O indivíduo que possui esse tipo de transtorno, ele pode apresentar vários sintomas, né? Mas os mais comuns são a grande perda ou ganho de peso, a diminuição ou aumento do apetite, hipersônia ou dificuldades para dormir, agitação ou retardo psicomotor, cansaço excessivo e sensação de inutilidade, sentimento de culpa, dificuldade de se concentrar, pensamentos relacionados à morte e tendências suicidas. De acordo com a CID, a depressão pode ser dividida quanto à intensidade dos seus sintomas. Então, ela pode ser dividida em leve, moderada e grave. E essa divisão, ela auxiliará, nas formas de intervenção, nas formas de tratamento do transtorno, como, por exemplo, uma depressão com um quadro mais agravado, com um quadro grave, ela deve ser indispensável, a utilização de remédios. Então, ela vai precisar do auxílio de remédios para o tratamento. E também predomínio de tipos de sintomas. Então, pode ser uma depressão atípica, que vai variar os critérios tradicionais, os sintomas tradicionais. Uma depressão ansiosa, que vai culminar, vai unir os sintomas de tristeza e preocupação e vai acabar potencializando o transtorno, Temos também a depressão psicótica, que está relacionada a delírios, a alucinações, distimia, que é aquele quadro depressivo que perdura por anos, pode durar anos, e o transtorno bipolar de humor, que é aquela pessoa que vai apresentar um humor positivo, um humor negativo. Bom, na sociedade contemporânea, o transtorno depressivo tem crescido cada vez mais. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, informa que em 10 anos os casos de depressão aumentaram 18%. Então, entre 2005 e 2015, os casos aumentaram 18%. E isso é o equivalente a 322 milhões de pessoas, E a maioria delas sendo mulheres. Então, a depressão é 30%. As mulheres são 30% mais afetadas do que os homens, em média. E aí, eu trouxe aqui, um pouquinho sobre o Brasil, onde fala que uma ou mais em cada 20 grupos de pessoas apresentam sintomas e, infelizmente, esses sintomas, esse transtorno ainda é muito ignorado, Mesmo ele tendo obtido grande espaço, um grande número de pessoas possuindo, ele acaba sendo ignorado. Tem gente que não procura tratamento, tem gente que acha que é frescura, E isso, infelizmente, muitas vezes pode acabar culminando em um suicídio, Mas, enfim. Bom, vamos falar agora sobre a depressão e a abordagem comportamental. Então, vamos falar sobre como a abordagem comportamental vê a depressão e como ela vai servir para intervir. Então, vamos lá. A eliminação de estímulos positivos em sujeitos que possuem pouca eficiência dos repertórios comportamentais pode se tornar um ponto relevante para a instalação do transtorno depressivo. Então, a eliminação de estímulos positivos, vai culminar na depressão. Para relatar ou tratar a depressão com um enfoque analítico-comportamental, é necessário, é de grande importância, destacar as interações do indivíduo com o meio e as influências ortogenéticas, filogenéticas e culturais.
Então, é de grande importância, né, a gente analisar o meio que ele está inserido, os caracteres genéticos, a cultura, né, e todos esses aspectos. Para constatar a identificação do comportamento como depressivo, é essencial analisar a frequência de uma variedade de comportamentos realizados pelo sujeito que recebe o diagnóstico de depressão, comparando com os sintomas, com os comportamentos de outra pessoa que não possui os sintomas depressivos. Então, será feita uma análise, né, para constatar. Vamos pegar a frequência de comportamentos que são sintomas depressivos que uma determinada pessoa emite e comparar com uma que não emite. Então, quando a frequência é muito alta, quando existe uma frequência considerável, a gente vai identificar, né, o quadro depressivo. Contudo, os comportamentos de um indivíduo deprimido são evidenciados por uma baixa frequência de resposta, que provavelmente originariam as consequências reforçadoras. Então, aquele indivíduo ele vai ter poucas respostas, né? Quando acontece um quadro reforçador, as respostas são baixas, né? Aí a gente vai falar agora um pouquinho sobre um estudo de caso, né? Que é o transtorno depressivo e a jovem Cristal. Então, a jovem Cristal, ela apresentava 23 anos de idade, era mãe, casada, cursava a faculdade, né? E desde pequena, ela sempre sofreu muito. Ela sempre teve uma vida bastante conturbada. Aos 14 anos, ela foi diagnosticada com TDAH. Passou a fazer a utilização de medicamentos, ela sofreu bastante, então ela tentou suicídio. Aí, com cerca de 21 anos, ficou noiva e descobriu sua gravidez, né? Aos 22, ela teve sua primeira filha. E com 20 dias de nascimento, a sua filha foi diagnosticada com sopro cardíaco. E as consequências que foram apontadas foi uma grande quantidade de visitas dos familiares. Então, a partir desse momento, por se preocupar muito com a filha, né, a jovem ela passou a regular a quantidade de visitas que recebia. E por ter por ter uma filha mais doente, ela começou a sair menos de casa, começou a focar mais suas atenções para a situação da filha, né? Para o seu bebê. Sendo assim, a jovem Cristal, com todos esses problemas, ela começou a apresentar sinais de depressão. E aí ela procurou, né, um psicólogo e ao fazer as suas sessões de terapia, ela afirmou que o seu marido, no caso, ela reclamou da ausência do seu marido, de seu marido não dar tanta atenção, da falta de atenção. E aí, a psicóloga, ela perguntou, né, por que Cristal achava que aquilo acontecia, né? E aí ela começou a investigar o modo pelo qual a Cristal recebia o marido quando ele retornava do trabalho. Porque o marido, a Cristal queixava que o marido, quando retornava do trabalho, não dava atenção, ficava sempre na TV e não importava com ela e ela sentia falta daquilo. Então, ao fazer essa pergunta, Cristal relatou que ela estava toda desarrumada e sem ter tomado banho. Em seguida, a psicóloga perguntou como ela se sentiria se o esposo, após um período de ausência dela, a recebesse em casa da mesma forma. Ela respondeu então que não gostaria. Então, a psicóloga descreveu os comportamentos desejados para a participante realizar antes da chegada do marido,
como tomar banho, arrumar um pouco, receber o marido com um sorriso, fazer contato físico e elogiá-lo quando emitir comportamentos desejados. Então, nas sessões posteriores, a participante relatou que passou a praticar o que a mesma havia dito. Então, o esposo passou a chegar em casa mais cedo e a cumprimentá-lo com a sua entrada na casa. Era comum na relação do casal o processo de extinção, né? Então, especialmente do esposo a ela, né? Que, segundo o seu relato, permanecia assistindo a TV ainda que lhe requeresse irem para o quarto. A pesquisadora demonstrou que o modo como ela se comportava não produzia a atenção social do esposo e a orientou a aproximar-se dele, fazer contato físico, comentar sobre o programa que ele estava assistindo. Foi então que na sessão seguinte a participante, a Carol, a Cristal, relatou que funcionou. Ele estava assistindo televisão, eu me aproximei, fiquei um pouco na sala e depois eu chamei para ir para o nosso quarto. E foi muito bom. Assim, como essa situação era um dos fatores que auxiliava para o quadro depressivo da Cristal, o tratamento foi sendo realizado, né? E aí começou a se buscar novas fontes reforçadoras para que ela saísse daquele quadro, né? Para que as fontes reforçadoras a promover, a auxiliar-se para a produção de prazer. A exposição dos comportamentos de Cristal ao delineamento experimental de reversão replicação, e aí possibilitou a manipulação de classe, sendo ela frequência de relatos emocionais negativos e desvio de olhar, sendo que a classe que o desvio de olhar não sofreu intervenção específica. Foi apenas observando o feito dessa classe de forma colateral quanto da aplicação de classes de frequências de relatos de estados emocionais negativos. Essa classe de frequência de relatos de estados emocionais negativos foi submetido ao processo de DRA. No final do processo, se destacam os efeitos produzidos pelos procedimentos de intervenção aplicados, né? Então, a psicóloga, a terapeuta, ela foi orientando o Cristal a procurar fontes reforçadoras, a procurar meios de trazer mais prazer e extinguir, né, o que acarretava o quadro depressivo nela. Então, foi promovendo que que Cristal procurasse sair um pouco mais, que ela procurasse encontrar novamente com sua família, que ela se chegasse mais próximo do seu marido, e assim foi auxiliando e trouxe resultados positivos. Então, vamos lá, métodos de intervenção. Sendo assim, o BDI é um dos meios mais eficazes para a medição da depressão. Então, esse BDI ele vai ser utilizado para medir o grau da depressão, se ela é um quadro leve, se ela é um grau mais alto, se ela é moderado. E um dos pontos é procurar identificar eventualidades que causam a redução de frequência desse comportamento. O meio de intervenção para o transtorno depressivo mais utilizado é a técnica de ativação comportamental. Então, nessa técnica de ativação comportamental, o sujeito vai começar a reinserir no seu cotidiano comportamentos que antes despertavam prazer. Um exemplo, a jovem Cristal, com o contato com o marido, despertava o prazer nela. Então, esse contato foi uma técnica, né, utilizada para ativar o comportamento, procurar ter mais contato. Sendo assim, é possível concluir que a cada ano os casos de transtornos depressivos aumentam cada vez mais. Os sintomas são variados, entre eles muita tristeza e baixa autoestima, que, se não tratados corretamente, podem muitas vezes levar ao suicídio, né? Sendo assim, é indispensável o tratamento psicoterapêutico, e a abordagem comportamental possui bastante eficácia na intervenção, que irá procurar averiguar funcionalmente o comportamento do sujeito, além de aplicar técnicas como ativação comportamental